Salve, Devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Dando prosseguimento à nossa série de vídeos sobre o React.js, nós vamos trabalhar a segunda parte do processamento do nosso cadastro de vídeos. Na aula anterior nós fizemos o formulário, porém agora a gente vai fazer a parte do processamento dos dados do formulário. A gente vai precisar informar uma URL que seja válida e selecionar uma categoria. Porém, eu fiz aqui ao longo dessa parte do processamento uma pequena validação desses dados. Por exemplo, se eu não tiver uma URL com uma quantidade mínima de caracteres ou uma URL válida, quando eu clicar no botão cadastrar, vai aparecer uma mensagem de erro indicando que é uma URL inválida. Tá. Se eu colocar uma URL válida, se eu mandar cadastrar, ele ainda vai verificar se eu selecionei uma categoria. Se eu tiver com a opção selecione uma categoria marcada, quer dizer que eu não selecionei nada. Então eu não selecionei uma das categorias válidas. Mas se eu selecionar e clicar em cadastrar, o cadastro vai ser feito com sucesso. Eu não coloquei aqui a mensagem de êxito do cadastro, mas isso pode ser provido depois sem maiores dificuldades. Esses dados que eu fiz aqui do cadastro, em princípio, vão ser armazenados utilizando o local storage, para que a gente possa ver para onde vai essas informações. Então, quando eu pressionar F12, que são as ferramentas de desenvolvedor, se eu for aqui no botão de mais opções, em Application, no caso em inglês, e aqui em português, no caso, é aplicativo, se você for em Local Storage, você vai ver que foi criada uma chave chamada vídeos, que vai ter um array com os IDs dos vídeos. E daí a gente vai conseguir, depois de criada essa lista, com um ou mais itens, a gente vai conseguir usar essa lista em outros locais da nossa aplicação. Então, em princípio, eu estou colocando só até essa parte da implementação para a gente ter uma noção de como é que a gente faz o processamento de dados de um formulário, como é que a gente faz uma pequena validação, isso sem utilizar libs de terceiro, porque a gente poderia trabalhar com Formic, IUP, com UseForm, que é uma outra lib também bastante interessante para formulários, então a gente poderia fazer o processamento dessa parte do formulário e a validação utilizando outras libs. Porém, eu fiz a opção por mostrar para vocês todo o processo de como é que a gente pega o dado, como é que a gente trata ele, manipula, para que a gente possa processá-lo posteriormente. É importante a gente ter essa visão desse ciclo de vida dessas informações que estão dentro do formulário numa aplicação do React. Eu vou fazer um corte no vídeo e a gente vai para a parte da implementação. Retornando à nossa aplicação até o último momento, na nossa rota de cadastro, que é cadastre, nós temos aqui um campo de input texto para a gente poder colocar uma URL para os nossos vídeos. Nós temos um select para categoria e nós temos o botão cadastrar. Se a gente clicar, ele pede para a gente fazer um preenchimento e se a gente preencher lá um campo, ele vai submeter. Tanto que vai aparecer aqui uma interrogação, ele vai fazer o refresh da página. Tá. Então, por enquanto, a gente não fez nenhum tratamento dos dados. A gente não está recebendo esses dados em lugar nenhum. Como é que a gente vai fazer para receber? No nosso componente form, lá em componentes form, no index dele, o que é que nós temos basicamente dentro do nosso form? O nosso form tem um input de texto e um select com as categorias. Para que a gente possa processar esses dados, lembre-se, todos os dados que estão em campos, a gente precisa trabalhar com states. Então, aqui dentro da nossa função do form, antes do return, nós vamos criar os states para a gente poder armazenar os estados de cada um desses campos. Então, eu vou criar uma const chamada URL, que vai servir para eu poder armazenar o input da URL que o usuário vai repassar. Eu tenho que informar o dado que vai permitir o acesso e o set dele, que é o set URL. No caso aqui, isso vai ser um useState. Então, quando eu fiz aqui, ele sugeriu o import, já importou aqui em cima, tá? Então, eu preciso fazer o import do useState. O valor inicial desse meu state vai ser vazio. Com isso aqui, eu já posso vir no input, aqui na minha tag de abertura do input, pode ser em qualquer ponto desses aqui, eu vou colocar abaixo do required, definir que o value desse meu input vai ser o meu state chamado URL. Então, o value vai ser igual ao meu state URL. E como é que eu vou controlar a alteração? Vou usar o set. Quando que eu vou alterar esse meu campo? Quando eu tiver um evento de onChange. Quando eu tiver um evento onChange, o que eu vou fazer? Eu preciso capturar o evento e utilizar uma arrow function para fazer esse processamento. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o set da minha URL passando e.target.value. Então percebam, são duas propriedades que a gente passou. Value URL, passando aqui no caso o nosso state URL,
E o onChange, quando eu tiver um evento de alteração desse meu campo, eu vou pegar o evento, eu estou chamando o evento de eu poderia chamar event em inglês ou evento em português. Eu estou colocando só a letrinha E para poder economizar aqui o processo de digitação, né, para vocês verem como dá para a gente colocar isso aqui de forma menos verbosa. Então, eu vou capturar o evento do elemento que está disparando, no caso, o elemento que está disparando o evento. Eu vou fazer um set, ou seja, eu vou alterar os dados desse meu campo aqui, desse meu elemento. Eu vou pegar o valor do meu elemento que disparou o evento e daí eu consigo manipulá-lo. Lembre-se que inicialmente o valor está vazio. Beleza, com isso aqui eu já consigo digitar e já vou conseguir capturar as informações que estão nesse input. A mesma situação a gente vai fazer para o nosso campo do select. A gente precisa declarar um value e um onChange. E eu vou fazer aqui, ó, eu posso copiar esse value e esse onChange, vim aqui para o meu select. Na tag de abertura do select eu vou dar um enter aqui para poder quebrar, para poder deixar mais linhas. Vou colar aqui. Só que ao invés de eu passar como value a URL, eu preciso passar category. Como normalmente a gente está trabalhando os nomes, eu vou colocar aqui category. Então eu vou ter um state chamado category e vou ter um set category também, set category. Então value category onChange set category. Beleza. Eu vou pegar logo esse required aqui de cima também, vou dar uma copiada, vou colar aqui para poder deixar padronizado que esse meu select também vai ser requerido. Mas a ideia é isso aqui. Eu vou ter um state chamado category com o set category. Então lá em cima eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer aqui Shift Alt seta para baixo. Aqui eu vou ter um state chamado category. E eu vou ter aqui o meu set category. Lembrando que por enquanto também vai ser uma string vazia. Esses meus dois states, para que eles vão servir? Para armazenar a URL que vai ser digitada no formulário e para armazenar a categoria que vai ser selecionada no formulário. Então, com isso aqui eu já consigo capturar as informações. E como a gente faz para poder ver essas informações em tela? A gente precisa fazer um console. Eu não vou fazer o console aqui no onChange, porque eu já coloquei aqui a definição dos sets. O que eu preciso fazer? Prestem bem atenção qual que é a referência. Então, o usuário preenche a URL, ele seleciona a categoria, clica no botão cadastrar. Quando ele clicar no botão cadastrar, esse formulário vai ser submetido. Ou seja, só quando eu submeter o formulário é que eu preciso tratar a URL e a minha categoria. Ou seja, ver se ela foi preenchida ou não e assim fazer o processamento dela. Para isso, aqui na minha tag form, eu vou utilizar o evento onSubmit. E no evento onSubmit eu vou passar uma função que eu vou criar. Então, vou colocar aqui igual, entre bigodinhos, onSave. Eu vou criar uma função chamada onSave, ou seja, no meu evento onSubmit eu vou chamar uma função denominada onSave. Vou criar ela aqui antes do return. Function, poderia ser com const, tá pessoal? Function onSave. E daí aqui dentro eu vou colocar as instruções que eu quero processar. O que eu quero fazer quando o meu formulário for submetido? Eu quero pegar o evento, então aqui como parâmetros aqui, no parênteses eu vou colocar o add event ou evento, lembre-se, letra E, event ou evento, vai dar na mesma. Eu quero fazer aqui um prevent default, prevent default. Esse evento.preventDefault é para evitar que a minha página sofra refresh, que é a atualização, que é um procedimento padrão quando a gente faz a submissão de um formulário. Ele faz o refresh e limpa todos os campos do formulário. Eu não quero que isso aconteça, então eu quero prevenir o comportamento padrão do formulário. Outra coisa que eu vou fazer é só basicamente o console.log, para que a gente possa ver se a gente está conseguindo receber de fato a URL e a categoria. Por enquanto sem validações, então URL e category. Lembre-se, então quando eu for salvar o meu formulário, ou seja, quando eu for cadastrar ele, isso vai acontecer quando eu submeter o formulário. Só vai acontecer quando eu clicar no botão de submissão, que é o único botão que tem aqui. Quando eu tenho um botão, por padrão, ele vai submeter o formulário. Beleza, então eu já tenho aqui um método que vai fazer pelo menos a primeira noção para a gente do que a gente está fazendo aqui de pegar os dados lá do formulário. Beleza? Para a gente poder ver, vou pressionar F12 para abrir as ferramentas de desenvolvedor. Vou aqui no botão de mais e vou acessar aqui o console. Tá, beleza, só vou limpar aqui e tá.
Vamos só avisos, vamos ver. Então, vou só colocar aqui a palavra teste na URL. Lembre-se que eu não estou fazendo a validação. Vou clicar em cadastrar. Observem que eu já consegui receber a palavra teste. Eu vou colocar aqui teste 2 e vou selecionar uma categoria. Lembre-se, eu não selecionei ali, mas agora eu vou selecionar. Observem que agora eu já recebo teste 2, geografia. Eu vou pegar aqui uma URL mesmo. Vou pegar aqui uma URL, vou escolher aqui uma categoria. Observem que eu estou conseguindo receber a URL e a categoria. Então, a gente já está conseguindo fazer o recebimento dos values, dos inputs. Agora, a gente já pode fazer o processamento deles. Para fazer o processamento desses meus dados que eu estou recebendo, prestem bem atenção. Cada cadastro de vídeo vai conter a URL e a categoria. Vai conter duas informações. E, enquanto eu estou nessa tela, eu vou cadastrar um ou mais elementos. Então, pensando nisso, vou só atualizar aqui a página. Então, pensando nisso, o que eu vou fazer? Basicamente, eu vou me preocupar em criar estados para eu poder controlar também esse meu cadastro. Então, aqui, abaixo esses são os dois states do meu form. Eu vou criar aqui um state que vai servir para eu poder armazenar essa lista de vídeos que eu estou cadastrando agora. Eu vou chamar ela de vídeos e vou fazer um set vídeo. Set vídeos. Vai ser um use state também, só que vai ser de um array vazio. Prestem bem atenção, pessoal, aqui nesse detalhe. Vídeos vai ser o meu state, que vai ser desses cadastros que eu estou fazendo agora. E eu tenho aqui a provisão de um set para ele, para eu poder controlar essas alterações. Para poder ficar mais fácil logo o nosso processo, eu vou criar logo um state aqui chamado errors. Eu estou colocando, lembre-se, tudo em inglês, mas vocês poderiam colocar todos os termos em português sem problema. Vou fazer um set errors, tá? Que são erros no plural. Também vou fazer aqui um use state, só que com uma string vazia. Então eu vou criar aqui um state para poder exibir a minha lista de vídeos e eu vou criar um state para poder exibir uma mensagem de erro, um aviso, que vai me ajudar no processo de exibição dos dados. Beleza. Então o que eu preciso fazer na prática? Quando eu salvar o meu formulário, ao invés de eu fazer um console, eu preciso, deixa eu fazer aqui um comentário, eu preciso guardar a URL e a category. Mas como que eu vou guardar? Para guardar a minha URL e categoria, seria interessante eu criar uma constante chamada newVideo, que vai armazenar um objeto. Por que um objeto? Porque eu vou precisar armazenar duas informações, a URL e a categoria. Então eu vou pegar aqui, eu vou ter um objeto com uma URL e com uma category. Então percebam aqui, eu vou ter uma constante chamada newVideo, que vai armazenar um objeto que vai ter uma URL e uma categoria. E esse meu newVideo é um objeto com a URL e categoria que eu estou cadastrando no meu formulário. Beleza. Mas como é que eu vou guardar este objeto dentro da minha lista de vídeos? Em princípio, vídeos aqui já foi criado como um array vazio, mas ainda não foi colocado nada dentro. Então eu preciso fazer um set. Então aqui embaixo, imediatamente embaixo, eu vou fazer um set em vídeos, passando dentro de um array tudo que tem antes lá dentro de vídeos, tudo que tem em vídeos anteriormente, mais o new video. Tudo bem? Então eu vou criar uma constante chamada new video, que vai armazenar um objeto, um novo objeto, que vai ser um novo vídeo. Eu vou fazer um set colocando esse novo vídeo no final da minha lista de vídeos. E daí, só para efeito de exemplo, eu vou fazer um console.log de vídeos, que é aqui esse nosso state. Que lembre-se, anteriormente ele é um array vazio, após a inclusão do vídeo, obviamente eu tenho que ter pelo menos um vídeo ali em tela, pelo menos essa é a referência. Daí eu vou lá para a minha aplicação, não se assustem com esses erros, tá pessoal? Porque como a gente vai fazendo em tempo de processamento, ele fica exibindo um monte de coisa. É só você limpar aqui ou fazer Ctrl L no terminal aqui, Ctrl L, ou clicar no botão aqui para poder limpar, que ele limpa sem problema. Então eu vou colocar aqui uma URL, vou colocar uma categoria, vou clicar em cadastrar. Observem que ele apareceu para a gente aqui, por enquanto ainda não apareceu aqui o array. O array está vazio, mas é como se não tivesse ainda essa informação. E se eu clicar uma segunda vez,
agora ele já aparece, tudo bem? Só que a gente está conseguindo fazer o processamento do fluxo principal aqui da nossa ideia, que é criar um novo objeto do tipo vídeo, colocar ele dentro do nosso array ou listagem de vídeos para que a gente possa processá-lo. Esse console aqui independe, tá, pessoal? Se ele está funcionando ou não. Mas a ideia principal de guardar o URL categoria está funcionando aqui na prática. Porém, essa forma de armazenamento ela não é tão interessante porque se eu atualizar a minha página, eu já não tenho mais essa informação. Então essa informação vai se perder porque ela não está sendo guardada em lugar nenhum. Mas se eu colocar uma URL, declarar uma categoria, clicar em cadastrar e essa informação que eu produzi aqui, ela puder ser guardada de forma persistente, aí eu vou poder manipular em outras partes da nossa aplicação. A gente já viu que a gente pode fazer esse armazenamento para ser usado em outras partes utilizando o context. Só que no caso aqui o context, ele cria um contexto em tempo de execução. Se você atualizar, aquele contexto se perde. Então a gente precisa armazenar os dados de forma persistente. Todo o cadastro de vídeo ele precisa que você armazene ele ou em arquivo ou em banco de dados. Você tem que armazená-lo de forma persistente de fato. Então a gente vai prover a persistência aqui utilizando o local storage. E como a gente vai fazer isso? Prestem bem atenção aqui. No nosso código, além de fazer esse set, a gente precisa fazer o local storage. Então eu vou colocar aqui, eu vou só subir um pouquinho, eu vou colocar as instruções do local storage e eu vou explicando para vocês passo a passo. Para poder fazer o local storage, basicamente você chama local storage, ponto, para criar uma nova chave para armazenamento, set item, entre parênteses, entre aspas duplas ou entre aspas simples, você dá um nome para sua chave, no caso eu vou chamar ela de vídeos também, você poderia colocar o nome que você quisesse aqui. E do lado direito você coloca o valor que você quer armazenar. O que eu vou armazenar aqui do lado direito é exatamente os valores aqui desse set vídeo. Porém, tem um pequeno detalhe. Eu vou pegar só essa parte aqui dos parênteses. Como eu vou fazer o armazenamento usando um array, eu tenho que utilizar aqui o json.stringify. json.stringify e aí entre parênteses eu passo o que eu quero colocar dentro desse meu array. No caso, eu quero colocar o meu array aqui tendo o que tinha anteriormente, mais o novo vídeo. Então a ideia do meu local storage é essa. Eu vou setar um novo local storage chamado vídeos e eu vou colocar um array com novos vídeos lá dentro. Essa aqui é a referência. Beleza, eu vou só atualizar aqui a página. Vou colocar aqui, vou pegar aqui a minha URL do vídeo. Vou selecionar a categoria, vou clicar em cadastrar, apareceu aqui. Para eu poder ver se esse dado está armazenado de fato lá, eu vou aqui no botão de mais opções, em aplicativo ou application. E aqui do lado esquerdo, observem que eu tenho armazenamento local, local storage, vídeos. E se eu puxar um pouquinho mais aqui, percebam que eu consigo ver a minha chave de vídeos. Se eu vou pegar aqui um outro link de vídeos. Eu vou apagar esse que está aqui. Vou selecionar aqui a categoria, vou clicar em cadastrar. Observem que agora já apareceu uma outra URL com um outro vídeo, ambos da categoria geografia. Ou seja, eu estou conseguindo armazenar esses dados aqui de forma persistente. Porém, prestem atenção, depois de digitar, depois de clicar no botão cadastrar, os dados ainda estão sendo exibidos em tela. Como é que eu faço para limpar isso aqui? Deixa eu apagar essa chave aqui, tá? Porque a gente está fazendo o teste. Eu vou limpar tudo. Vou voltar para o console. Então, lá na nossa aplicação, depois que a gente fizer essa parte aqui do processamento, que é para guardar a URL categoria, eu vou fazer aqui Ctrl ponto e vírgula, a gente precisa limpar o form, limpar o formulário. Para limpar, basicamente a gente tem que declarar o set como vazio. Então eu vou declarar aqui set URL como vazio e set category como vazio. Então, com essas duas linhas, eu estou limpando o meu form após esse processo de armazenamento. Então, do zero, tá? Limpando tudo, apaguei lá o aplicativo. Então, se eu vier aqui colocar uma URL, se eu escolher uma categoria, clicar no botão cadastrar, ele vai fazer o processamento, vai limpar o meu form. Se eu for lá em aplicativo, ele vai criar uma nova chave e vai colocar o valor para mim. Beleza? Como a gente está fazendo testes, sempre eu vou clicar aqui na chave, vou pressionar delete e vou mandar atualizar, porque eu sempre estou começando do zero de fato
esse nosso trabalho. Estou voltando aqui para o console, porque a gente ainda não implementou todas as funcionalidades. Se vocês ficarem vendo a implementação em parte, pode trazer algumas confusões para vocês. Agora percebam, eu criei uma função chamada onSave, ou seja, quando eu salvar o meu formulário, ou seja, quando eu cadastrar o meu formulário, eu estou recebendo a URL e guardando o value dela. Eu estou recebendo a category e guardando o value dela. Com esses dados em mãos, conseguindo esses dados, eu estou criando um novo objeto chamado newVideo e estou setando ele para a minha lista de vídeos, levando em consideração o seguinte: o meu novo vídeo vai sempre entrar no final dessa minha lista de vídeos, que sempre vai começar com um array vazio. Sempre vai começar com um array vazio. Tá, beleza. Começou com um array vazio, então, se ela é sempre um array vazio, então um array vazio, recebendo um item, vai ter apenas um item. Um array com um item, recebendo outro item, vai ter 2 itens e assim por diante. Beleza. Isso aqui eu estou fazendo para poder controlar o meu estado, set. Já o local storage eu estou fazendo para poder criar uma forma de persistência de dados, para poder guardar aqui no meu browser, levando em consideração que eu tenho um espaço de 5 megabytes aqui em cada browser, localmente, para poder guardar uma informação. Então eu estou criando uma chave chamada vídeos, que na verdade é um array, que eu poderia chamar de qualquer nome, poderia chamar de lista, cadastro, o nome que eu quisesse, bem? E eu estou colocando o dado que eu estou cadastrando dentro dessa minha lista de vídeos. E estou fazendo o processo de limpeza. Então percebam, pessoal, todo esse processamento que a gente está fazendo de salvamento, ele está executando várias tarefas, inclusive exibindo aqui um console que depois a gente pode apagar sem problemas. Só que a gente está fazendo num cenário ótimo, num cenário lindo, bonito, belo, maravilhoso, no qual a pessoa colocou uma URL válida, no qual ela selecionou uma categoria e a gente está fazendo um cadastro. Agora nós vamos ver os problemas. Eu não vou colocar uma URL válida, eu vou só, aqui na minha aplicação, vou digitar a palavra teste, que não é uma URL válida, não vou selecionar uma categoria e vou clicar em cadastrar. Observem que ele foi aqui a palavra teste, do lado está vazio, que teoricamente não tem categoria. Vou lá no botão mais, em aplicativo, e observem que, infelizmente, ele criou a chave chamada vídeos com uma URL chamada teste com uma categoria vazia. Poxa, isso aqui não é interessante para a gente. De modo nenhum isso aqui é interessante. Então eu vou clicar, vou deletar aqui para limpar essa chave. Então a gente tem que prover como a gente vai fazer o tratamento desses erros. Lembrando que eu não estou fazendo tratamento de erros utilizando libs de terceiros. A gente está fazendo tudo via nossa aplicação. Então, pessoal, antes da gente ir para coisas mais complicadas, aqui embaixo no nosso formulário, por exemplo, o meu input, ele vai receber uma URL. Uma pequena validação que a gente pode fazer é a seguinte: eu vou copiar aqui uma URL para vocês terem uma noção, eu vou colar ela aqui numa linha em branco, só para que vocês tenham uma visão. Eu vou selecionar aqui. Esse texto dessa URL do YouTube tem 43 caracteres. Então quer dizer que essa URL é uma URL válida. Então, para a gente aqui dentro dessa instrução do input, por exemplo, a gente pode definir que o max length é igual a 43. No caso aqui, eu não vou colocar 43 assim, eu vou colocar entre aspas. Então, o max length, ou seja, o comprimento máximo é 43, para que a pessoa não coloque uma URL maior do que 43. Isso já é um ponto aqui da nossa validação. Outros pontos que a gente poderia colocar, existe a possibilidade da gente trabalhar também com o min length, que é um tamanho mínimo, que a gente poderia colocar aqui também, por exemplo, 43. Porque, na prática, o tamanho mínimo da URL do YouTube ali é 43. E o máximo eu quero que seja 43. Então, quando eu for lá no meu form, se eu colocar aqui a palavra teste, clicar em cadastrar, ele vai dizer aqui, ó, aumente esse texto para 43 caracteres ou mais. No momento você está usando só 5. Observem que a gente já conseguiu fazer uma pequena validação utilizando o próprio recurso do HTML. Porém, não é só isso que a gente vai fazer, tá? Outro ponto que eu posso mostrar aqui para vocês é um ponto relativamente simples, que é relacionado à questão da categoria. Então, vamos fazer assim. A gente já criou o objeto e limpou o formulário, beleza? A gente precisa, antes de guardar tudo, a gente precisa validar URL e category. Eu só posso guardar uma URL e uma category se eu validar. Se ela for válida, aí sim eu armazeno.
Então, para efeito de exemplo, bem simples, prestem bem atenção. Se eu não tiver uma categoria escolhida, ou se o meu category for idêntico a tracinho, porque o value padrão lá do meu category é um tracinho, que foi o que a gente colocou na aula passada. Então, o value do selecione uma categoria é um tracinho. Então, se for esse tracinho, ou se categoria não estiver definida, se for nulo, undefined, alguma coisa assim, então eu quero, por exemplo, exibir uma mensagem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, console.log, escolha uma categoria. Tudo bem? Então, só vou fazer até esse ponto aqui, e ele vai seguir, obviamente, ele vai seguir o processamento dos dados todos aqui. Se eu não quisesse que ele seguisse, a ideia era eu fazer aqui um return. Se eu faço um return aqui, quer dizer que essa minha função só vai processar até este ponto aqui. Pelo menos essa é a ideia. Beleza, então vou lá. Vou colocar aqui uma URL, vou colocar uma URL válida, para não dar erro, né, obviamente. Não selecionei a categoria. Vou lá no meu console, vou clicar aqui para limpar, vou clicar aqui em cadastrar. Observe, apareceu aqui, escolha uma categoria. Se eu for lá em aplicativo, ele não criou a chave. Por quê? Nessa parte aqui do programa, o que foi que eu defini? Se eu não tiver uma categoria definida, ou se a categoria for idêntica a tracinho, exiba uma mensagem para o usuário e retorne a minha função, ou seja, não execute o que está para baixo. A partir deste ponto você retorna. Tá? Então, isso aqui só vai acontecer se aqui eu tiver a possibilidade disso aqui não ser verdadeiro, né? Se isso aqui deixar de funcionar, aí eu saio desse bloco e aí sim eu vou para a parte seguinte da nossa aplicação. Beleza. Um outro ponto que eu posso fazer de validação seria relacionado à nossa URL. Se a URL for válida, eu faço os procedimentos seguintes. Essa seria a referência. Só que antes da gente trabalhar a URL válida, esse console aqui, só a gente está vendo. Não, nem o usuário não sabe. Então o usuário precisa saber. Então, ao invés desse console, a gente vai fazer aqui um set errors. Set errors. Então, vou fazer aqui um set errors, declarando o seguinte, exatamente esse texto que está aqui, ó, escolha uma categoria. Set errors. Eu estou declarando a mensagem de erro. Vou colocar aqui de forma maiúscula, aqui, erro, dois pontos, escolha uma categoria, exclamação. Beleza? E vou tirar esse console aqui. Eu vou setar um erro chamado escolha uma categoria. Eu vou colocar aqui o senão também, né? Então, como eu estou setando o erro, depois eu vou ter que tirar ele aqui. Se não, eu coloco aqui que o erro está vazio. Então, se eu não tiver uma categoria ou a categoria for igual a tracinho, eu vou setar como erro a seguinte mensagem e dar um return. Ou seja, eu não vou executar as instruções que estão para baixo enquanto isso aqui não deixar de ser verdadeiro. Se não, eu vou setar o erro como vazio e vou fazer as ações seguintes. Essa seria a referência. Beleza, só que onde é que eu vou ver esse erro? Uma forma da gente ver esse erro, ela é bem interessante. Aqui embaixo do nosso formulário, nós temos o botão cadastrar. Abaixo dele, eu posso criar uma nova div. E dentro dessa div, eu posso declarar que eu vou exibir errors. Observem aqui, ó, errors. Percebam bem. Eu vou exibir errors, que são os erros que estão lá no meu state de erros, que por enquanto é vazio. Se eu for para a minha aplicação, vou dar uma atualizada aqui, deixa eu colocar aqui nos consoles, console, ó, vou colocar aqui uma URL válida, não está aqui uma URL válida, deixa eu pegar aqui, copiar uma URL válida, não selecionei categoria. Quando eu clicar em cadastrar, observem que apareceu aqui, ó, erro, escolha uma categoria. Se eu vier escolher uma categoria e clicar em cadastrar, ele processa e daí some a mensagem aqui. Obviamente, seria interessante a gente trabalhar uma parte do CSS para deixar essa mensagem mais bonitinha e mais visível, né? Mais legível. Mas isso eu posso deixar como desafio para vocês trabalharem sem maiores dificuldades. Então a gente já conseguiu ver aqui como é que a gente faz para exibir, por exemplo, mensagens de erros. Aqui eu fiz a validação, no caso, só de category. Eu posso fazer também a validação da minha URL. Só que eu vou fazer assim, pessoal. Por uma questão de lógica, no nosso formulário, de cima para baixo, a gente tem URL e category. Então, antes de
validar a categoria, seria interessante eu validar a URL. Então aqui eu estou validando a URL, tá? Então vou colocar aqui, Ctrl, ponto e vírgula, validar. Aqui na verdade eu estou validando category. Beleza, e aqui eu vou validar o URL, neste ponto aqui. Quando eu salvar o meu formulário, eu quero validar o URL, quero validar category, e somente após essas validações é que eu vou fazer as instruções que estão aqui para baixo, que são as instruções de salvamento. Beleza, a função está grande, mas não se preocupem, depois a gente pode refatorar ela, desmembrar ela em funções menores, para que a gente possa fazer esse processo de validação. Para agilizar o nosso processo, o que foi que eu fiz? Eu criei uma função de validação que ela tem o uso aqui de regex. Então eu vou copiar ela aqui, eu vou deixar o link na descrição do nosso material. Antes do nosso onSave, eu vou criar uma função chamada valideURL, que vai receber como parâmetro uma URL. Eu criei uma const com regex, que valida URLs do YouTube. Tá? Então, você pode pesquisar na internet, no chat GPT, onde quer que seja, como validar URL de vídeos do YouTube. Ele vai lhe dar, com certeza, uma instrução semelhante a essa. E o que eu estou avaliando aqui? Se no meu teste dessa minha expressão regular, para essa URL, eu tiver como retorno um falso, porque o teste de regex ele retorna true ou false. True, se a URL passou pelo regex positivamente. False, se ela passou negativamente. Então, se eu tiver um falso para a minha URL, quer dizer que a URL é inválida. Ou, se a minha URL tiver um tamanho menor do que 43, eu vou setar como erro URL inválida, vou dar aqui um return um false, porque esse meu valide URL, se ele retornar false, quer dizer que ela não é boa, não é uma URL válida. E não sendo uma URL válida, eu não tenho como trabalhar com essa URL. Se não, eu quero fazer o seguinte, daquelas URLs do YouTube, o que foi que eu fiz? São 43 caracteres. Dos 43 caracteres, da posição 32 até 43, a gente tem o ID. Então eu quero pegar só o ID para guardar. Eu não preciso guardar o URL todo, eu preciso guardar só o ID. Então, se ela não for falsa, então eu vou pegar dessa minha URL que não é falsa, através do método substring, da posição 32 até 43. Com isso aqui eu vou pegar o ID do vídeo, que é o que importa para a gente. Beleza? Então esse valide URL vai retornar para a gente ou uma URL válida, no caso o ID da URL válida, ou então a palavra false. Beleza? Eu vou criar uma const chamada URL vídeo igual a valide URL, pegando a URL que o usuário está passando. Nessa minha const aqui, URL vídeo, eu vou pegar o resultado dessa validação. Beleza? O resultado pode ser false ou um ID válido. Se eu tiver uma URL no meu vídeo, ou seja, se for false, isso aqui não vai funcionar as instruções de dentro do if. Ele vai para o else ou para a instrução seguinte. Então, se eu tiver uma URL de vídeo, eu quero fazer todo o processo de cadastramento. Ou seja, toda essa parte aqui de guardar, toda essa parte aqui só vai funcionar para eu poder criar uma nova constante, setar novo vídeo, setar local storage, limpar o formulário, se eu tiver uma URL de vídeo. Mas, mais importante que isso também, e se eu tiver um category. Se eu tiver aqui um category. Se eu tiver um category e se eu tiver uma URL de vídeos válidas, eu quero salvar os meus dados. Então aqui dentro eu vou salvar os dados, que no caso, atualizar o state e salvar os dados. Então toda essa parte aqui, eu vou recortar e vou colocar aqui dentro. Vou só usar aqui o tab, vou apagar essa linha, beleza? Então, se eu tiver uma URL de vídeo, ou seja, se eu tiver uma URL válida, se eu peguei o ID e se eu tenho uma categoria, então eu consigo guardar tudo. Se não, basicamente eu vou fazer um set errors, e o erro que eu preciso exibir é de URL inválida. Então vou só copiar aqui, só que aí eu vou colocar aqui URL inválida. Beleza.
vamos por parte. Eu tirei lá o bloco de instruções do salvar lá de baixo e coloquei aqui para cima. Então tá assim basicamente. Eu vou armazenar numa constante chamada URL vídeo a validação da minha URL. Essa minha validação pode me retornar false e pode me retornar uma cadeia de textos que é o ID do vídeo. Se tem uma cadeia de texto, é um valor true, é um valor verdadeiro. Então, se eu tiver um ID e se eu tiver categoria, aí sim que eu vou criar um novo vídeo com uma URL, com uma categoria, vou setar um novo estado, vou criar no local storage, vou limpar o meu formulário. Se não, eu vou receber uma mensagem de erros. Beleza. Tá, então saindo desse bloco, aquele mesmo esquema, ele só vai entrar aqui depois que ele passar as instruções ali de cima. Beleza, vou aqui limpar tudo e vamos fazer os testes básicos. Vou pegar aqui uma URL válida. Lembrando, não vou informar a URL, vou clicar em cadastrar, ele pediu para preencher. Vou preencher, mas não vou selecionar a categoria, vou clicar em cadastrar, observem, ele colocou aqui, erro, escolha uma categoria. Vou escolher uma categoria, vou clicar em cadastrar, aparentemente funcionou. Beleza, vou colocar um dado lá em cima, só que eu vou apagar um caractere, ele vai ter menos de 43. Vou selecionar uma categoria. Vou clicar em cadastrar, observe, aumente o número para 43. Beleza, vou colocar aqui o caractere que faltava. Vou tirar a categoria, cadastrar, observe. Ele limpou e aí fez o cadastro, mas ele está dizendo aqui, ó, escolha uma categoria. Vamos ver lá no aplicativo se passou. Observem que a gente tem aqui o category geografia, geografia e tem um category com um tracinho. Então a validação a gente tem que dar uma mexida. Para fazer a validação, eu vou subir esse bloco de validação do category para antes da validação da URL. Com essa validação aqui antes, eu vou garantir que a minha categoria esteja preenchida. Se o meu category está preenchido, aí eu valido o meu URL. Então, pode parecer confuso, mas a ideia é, se eu tenho uma categoria válida, se eu não tenho return, eu não vou chegar aqui nessa parte dos 7 erros, eu vou para a parte da validação da URL em si. Então, vou fazer aqui as limpezas, vou atualizar aqui a minha página, vou pegar uma URL válida, vou colar aqui. Se eu colocar vazio, observem que ele não cadastra. Se eu selecionar uma categoria, cadastrar, ele cadastra e limpa a mensagem. Se eu colocar uma URL inválida e não selecionar a categoria, ele diz que eu tenho que colocar. Eu vou colocar aqui uma URL válida, vou clicar aqui em cadastrar, ele está dizendo que tem que escolher uma categoria. Vou escolher uma categoria, cadastrar, observem que ele conseguiu. Se a gente atualizar aqui, já aparece para a gente a listagem todinha dos dados. Esse processo de validação ele é extremamente demorado e a gente tem que testar várias vezes. Tá? É por isso que preferencialmente as pessoas fazem o uso e a opção das ferramentas de terceiro para fazer o processo de validação, porque dá muito trabalho, pessoal. Validar formulário, quanto mais campos você tem, mais situações particulares você tem para poder observar. Tá, mas o foco principal da aula de hoje era a gente fazer o processamento dos dados do formulário, armazenar ele de alguma forma, no caso a gente está armazenando utilizando estados e local storage, e fazer um pequeno processo de validação desses dados. Ou seja, só armazenar se eles forem dados válidos de fato. Então o foco principal da aula de hoje basicamente foi até este ponto aqui. Nas próximas aulas a gente vai procurar finalizar algumas funcionalidades desse nosso projeto. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!